Porque poucas curas e milagres nós temos visto. Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre sinais, curas, milagres, libertações, aquilo que Jesus fez, né? Os apóstolos fizeram, muitos homens de Deus fizeram, e porque talvez em alguns lugares não tem sido visto tantas curas e milagres. Essa é a pergunta. Por que não tem sido? Nossos dias aqui acontecem essas curas e milagres extraordinários. Eu vou falar alguns pontos aqui. Vamos ler um texto lá em Marcos, mas alguns princípios também eles precisam ser seguidos. Existe um princípio primeiro que Jesus falou. Eu vou falar alguns pontos aqui que é importante. A consciência de milagres ela acontece quando a igreja prega sobre milagres, a igreja fala de milagres, a igreja expõe os milagres. E no tempo de Jesus, quando acontecia alguns milagres no tempo dos apóstolos, havia o temor de Deus acontecia, a igreja crescia, porque as pessoas viam e um milagre acabava chamando outros milagres. E talvez nós temos pregado e falado um pouco sobre milagres, mas também existem alguns fatores que são importantes para que aconteçam os milagres. Ó, a oração é algo importante que deve ser vivo no coração das pessoas. A Bíblia fala que as pessoas estavam em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles, e ali nós vemos que uma igreja se formou em Atos Apóstolos forte e poderosa. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram após o batismo do Espírito Santo. Logo em seguida, Pedro e João, né, foram ao templo e um paralítico, um coxo, foi curado ali. Eles não tinham ouro nem prata, né? Era o pedido do rapaz lá, mas eles falaram: nós temos o que temos, te damos, que era a unção, era o poder, e esse rapaz foi curado. Ele entrou saltando e glorificando a Deus. Até eles tiveram que prestar contas ali, porque as autoridades não queriam, os religiosos não queriam que ele pregasse em nome de Jesus, mas eles falaram: não podemos deixar de falar. E a igreja foi crescendo. Jesus fez milagres, um exemplo, né? Quando ele pegou o barco de Pedro e falou: você não pescou a noite inteira? Mas eu mando, joga essa rede para cá. Pedro falou: mas eu pesquei a noite inteira, né? Mas joga. Pedro falou: sobre a sua palavra eu vou lançar. E ele jogou e pescou grande quantidade de peixes, um sinal extraordinário. Pedro falou: afasta de mim que sou pecador. Jesus nem tinha falado sobre pecado e ele estava reconhecendo os pecados ali. Nesse tempo do fim, Deus está levantando uma igreja que ora, uma igreja que tem tempo com a palavra, uma igreja que tem as práticas espirituais, jejum, e também a santidade. A santidade, sem a santidade, a Bíblia fala que nós não vemos a face de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade fala da igreja entender que Jesus morreu pelos pecados e é para nós andarmos, a graça nos ensina a andar em santidade, novidade de vida. Né? A Bíblia fala que nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. E quanto mais temor de Deus, quanto mais prática, quanto mais nós praticarmos a palavra, a oração, nos parecermos com Jesus, mais sinais. E quanto mais você prega sobre milagres e sinais e ora pelas pessoas, mais vai acontecer. Mas é preciso que haja uma consciência. Deixa eu ler aqui Marcos. E tem mais um princípio importante que é necessário. Né? Tem mais princípios, né? Mas quem opera é o Espírito Santo através de homens cheios de fé. Né? E o Espírito Santo ali, se você for com ousadia, você vai começar a ver milagres. Mas é preciso que comece a ser pregado, orado pelas pessoas, né, com fé e ousadia. Aqui Marcos 16, versículo 15 em diante fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanham os que creem. Ó, os sinais acompanham os que creem. Em meu nome expulsaram o demônio, falaram novas línguas, pegaram em serpentes, beberem coisa mortífera não fará mal, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Quando existe alguém que crê, o milagre vai seguir. Então o milagre não segue quem não crê, o milagre segue quem crê. A fé, ela ora, ela chama para frente, ela faz a diferença. Né? Quando você é ousado para orar em nome de Jesus pela fé, você vai começar a ver milagres. Talvez, a princípio você vai orar, não sei,
Talvez não é curado um aqui, não é curado ali, mas de repente você vai ver que um milagre vai acontecer, porque você está exercendo a fé. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido aos céus, sentou-se à direita de Deus. E eles, pois, saindo, pregaram em toda parte e cooperando com eles o sinal, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. O último versículo. Eles foram, pregaram, anunciaram com ousadia e Deus confirmava a palavra. O que Deus falou, ele zela para que a palavra se cumpra. E os sinais seguiam. Então você vai na autoridade do nome de Jesus que faz o milagre e Deus vai cooperando com os sinais. É preciso que haja um cooperar nosso, nossa parte tem que fazer. Os sinais seguem aos que creem e é preciso, e a responsabilidade da fé é nossa. A responsabilidade da santidade é nossa, Deus ele faz uma parte, mas tudo é cooperação conosco. Nós temos que pegar e buscar uma vida de santidade, porque sem a santidade nós não podemos fazer sinais também. E talvez se fizermos sinais, vai comprometer no final, que Jesus falou, muitos vão pregar, expulsar, mas afastar de mim que pratica iniquidade. Não é só fazer sinais, é viver uma vida que agrada a Deus. No final, o que vai importar é a sua vida, é a sua santidade, é o seu caráter, é aquilo que você praticou na vontade de Deus. A santidade não compromete a unção. Talvez você pode fazer sinais aí, mas quanto mais santo, mais sinais você vai ver. Quanto mais parecido com Jesus, mais você vai ver sinais, milagres e prodígios, mais a igreja vai estar andando no propósito dela. Quanto mais no pecado, mais mundana a igreja, menos acontece coisas. E você vai ver mais frio as pessoas. E no tempo do fim, é preciso uma igreja forte, que não vai se dobrar ao mundo, que não vai negar o evangelho, que vai estar disposta a se entregar por Jesus e não largar Jesus. Então Jesus está trazendo um avivamento para levantar a igreja, levantar as pessoas, trazendo essa unção no tempo do fim. Que a última chuva, né? Tem a chuva serode e a chuva temporã. A chuva do começo e a chuva do fim, que vai avivar. Muitos vão para o mundo, mas muitos vão se converter, vão se levantar, vão se arrepender, vão ver as coisas que estão acontecendo e vão se arrepender dos pecados e vão voltar para a igreja. E Deus vai trazer, avivando com sinais, milagres e prodígios. Então, essas são algumas coisas apenas: oração, leitura da palavra, meditação, jejum, santidade, né? Começar a pregar de novo sobre milagres e sinais e você vai ver começar o avivamento. Alguém falou um dia: você quer avivar a igreja? Começa a pôr fogo nos púlpitos, pregações com unção, com graça e poder, você vai ver milagres acontecendo, né? E o arrependimento, ele precisa conhecer, a igreja precisa reconhecer os pecados, confessar, estar diante de Deus, reconhecendo suas falhas, né? Porque o arrependimento, ele antecede as coisas que estão acontecendo. Traz um avivamento, um arrependimento, a igreja reconhecendo no que precisa mudar, no que precisa melhorar, e o mundo está precisando disso. Como que o mundo vai mudar sem arrependimento? Então o arrependimento valoriza a graça de Deus. Aí sim tem sentido tudo. Primeiro arrependimento, depois a graça vem, e a graça nos conduz à bondade, nos conduz ao arrependimento, mas é necessário que haja palavras nesse sentido de arrependimento, mostrando o pecado, mostrando que precisa mudar, e a igreja praticando a santidade e a verdade em nome de Jesus. Amém? Deixar essa mensagem, que Deus possa te abençoar, compartilhe, ajude pessoas em nome de Jesus. Amém?